Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar aí dos principais assuntos dos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenzi. E aí, Má, tudo bem? Mais um podcast, quinta-feira. Estou muito feliz aí voltar a ver ações aí na pauta do nosso podcast. Ficamos muito tempo aí só em agenda macro. E acho que agora a gente começa a respirar um pouco no micro aí e vamos investir aí mais tempo na parte de bolsa. Sim, né? E pela primeira vez aqui no podcast, espero que é a primeira de muitas, a gente recebe hoje aqui o Carlos Sequeira, que é Head de Research aqui do BTG, para falar exatamente de ações. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, é uma honra. Eu tenho certeza que eu vou estar aqui muitas vezes agora que o mercado começa a recuperar, o interesse em ações aumenta e vai ser um prazer poder conversar com os nossos ouvintes. Bacana. Bom, Carlos, já queria trazer já para começar assim o nosso episódio, eu vi a carteira ali, recomendada de ações, a Tenzin, e a gente vê desde maio ali uma melhora da percepção de risco com o Brasil, né? E vi ali na sua carteira recomendada também ali uma exposição mais a ações locais. A gente viu os acontecimentos aí, como todo mundo sabe, teve primeiro a aprovação do novo arcabouço fiscal, agora mais recente da reforma tributária. Então foram essas mudanças aí que a gente viu essa melhora da percepção de risco. Por quê? Não, legal. A gente, quando o ano começou, acho que todo mundo estava muito apreensivo. O novo governo começando, muita informação desencontrada. Acho que tinha uma questão ali de como que o governo ia funcionar, tanto do ponto de vista de novas medidas, quanto a questão fiscal, que era uma questão importante, e desde da eleição já estava claro que o antigo teto fiscal ia ser removido, o teto de gás ia ser removido, e entraria no lugar algum outro formato, alguma outra fórmula para lidar com as contas públicas, e ninguém tinha certeza exatamente de que fórmula seria, afinal, aprovada, né? Então, acho que tiveram uma série de eventos que vieram acontecendo do início do ano para agora, né? Eu acho que o arcabouço fiscal, sem sombra de dúvida, é uma delas. Ela remove aqueles riscos extremos de um descontrole das contas públicas que chegou a ser uma preocupação do mercado em algum momento. Eu acho também que o governo fez alguns anúncios ou algumas declarações que implicariam em mudar reformas que haviam sido aprovadas em anos anteriores. Teve uma crítica muito grande ao Banco Central, que todo mundo acompanhou e acompanha até hoje, mas acho que cada vez menos, as críticas são menos intensas. E aí isso criou no mercado uma certa apreensão, né? Será que o Banco Central de fato vai ser independente? Será que legislações como o Marco do Saneamento vão ser alteradas de forma a reverter os ganhos potenciais que viriam com aquela legislação? Então, eu acho que essas questões elas foram ficando claras ao longo desses meses. Então, lá com o Banco Central, muito rapidamente, tanto o presidente do Senado quanto da Câmara vieram publicamente defender a legislação aprovada, defender o Banco Central, que de fato tem um papel técnico nessa história toda, e teve, inclusive, ao longo do ano de 2022, que é o ano eleitoral, né? Então, e eu acho que também no Marco do Saneamento, a Câmara rapidamente disse, não vamos aceitar esse tipo de mudança. O Marco, não que não possam ter aprimoramentos da legislação, acho que é natural que tenham, mas não uma mudança, exatamente, mudanças radicais para desfazer o que foi feito. Então, acho que essas mensagens foram sendo capturadas pelo mercado e incorporadas na percepção de risco que o mercado tem com relação ao Brasil. Então, se a gente olhar o juro real, né, nos primeiros meses do ano, estava oscilando ali entre 6% e 6,5%, consistentemente acima de 6%, né? E à medida que o arcabouço foi aprovado e que essas outras mensagens de Brasília foram ficando mais claras, essa percepção de risco foi diminuindo. A gente fechou e vem consistentemente diminuindo. Então, se você olhar mês a mês, a gente inclusive tem falado isso no relatório, né? Todo mês a gente vai lá e faz assim, caiu mais um pouquinho. A gente agora, no final de junho, já estava em 5,3%, e eu acho que não vou me adiantar muito aqui, mas eu acho que a grande discussão que a gente vai ter daqui para frente é até onde dá para ir, né? Até onde que esse juro real pode continuar caindo. Isso eu estou falando de longo prazo. A gente pode entrar na discussão de Selic também, que é uma outra discussão importante para o mercado de ações, né? Boa. E nessa linha, Cadu, acho que até antes a gente entrar mais no detalhe, né, de papéis ou eventualmente também de cenário, acho que a Tenzin, sem dúvida, é uma das carteiras mais tradicionais aqui no mercado de ações
no Brasil, o mercado inteiro acompanha, a gente percebe isso de perto aqui. Então, se a gente puder só comentar um pouquinho antes como é o processo da Tencent, né? A gente tem uma grande equipe de analistas que eu sei, mundo afora, que, pô, vocês sentam com que frequência, como é que é esse debate, é uma mesa redonda, né, tipo uma eleição do Papa, né? Só sai fumaça quando todo mundo está de acordo. Como é que funciona aí o processo todo? E a gente até observa, né, que tem um tom, né, Gerson? Assim... Eu até brinco, às vezes a gente tava, no último podcast a gente estava falando que ler a Tencent do Cadu é tipo ler a ata do Copom. A gente vai tentando ver nas entrelinhas as mudanças de tom ali, onde é que tá mais animado ou mais pessimista. Né? Não, legal. Eu acho que o grande benefício que o Tencent tem, na minha visão pelo menos, é que o time de análise que a gente tem é um time muito, muito bom, muito experiente. A boa parte dos nossos analistas mais seniors estão com a gente 15, 20 anos, que é incomum no mercado. Se a gente procurar outros times de análise, raramente você vê times com a quantidade de analistas, com o número de anos fazendo esse trabalho que tem ali no grupo. Então, obviamente, eu confio, eu baseio as decisões todas na quantidade de informações que eu recebo do time. A gente é muito próximo, né? Aqui, quem conhece aqui a estrutura do banco, a gente senta todo mundo junto dentro de um aquário, então essas discussões elas acontecem ao longo do mês. Eu fico fora, mas estou em São Paulo todo mês, eu estou aqui em São Paulo, fico uma parte do mês aqui. Tem um pedaço da equipe lá em Nova York, mas é mais mercado da América Latina, né? Brasil, o pessoal está aqui no Brasil. E além dessa discussão, desse dia a dia, essa troca de percepções no dia a dia, todo final de mês o time inteiro se reúne e a gente faz uma reunião que dura 1h30, 2 horas, às vezes mais, e a gente discute. Acho que no início da reunião eu tento dar um pouco do tom, né? Qual é o tom que a gente está, para onde a gente está vendo a direção, e a partir daí cada analista discute seu setor, discute quais empresas no setor fazem sentido, e a gente tenta levar em conta uma série de aspectos, desde de como o ambiente macroeconômico impacta cada uma daquelas ações, até questões mais de curto prazo. Às vezes você tem uma empresa que vai reportar resultados que a gente acha que vão ser surpreendentes para o resto do mercado, a gente usa essa informação, a gente às vezes sabe de eventos que estão para acontecer, vai ter o Investor Day da empresa tal, e naquele Investor Day a gente acha que ela pode falar alguma coisa que vai ser positiva ou não positiva, e aí a gente também traz informação para dentro. Então, é bem granular mesmo. A gente faz uma discussão que ela começa top-down, né? Ela começa com a gente dando um cenário, mas ela termina bem de baixo para cima, bem no granular, cada empresa e tal. Bastante coisa qualitativa também, não qualitativa, só números. Né? Exato. Tem alguns calls maiores que são mais difíceis de fazer, tipo uma Petrobras, é um call grande, macro, é mais, às vezes a discussão é mais animada quando a gente vai para esses calls assim. Aproveitando até que a gente entrou no papo da Tencent, eu observei ali que tem pouca exposição a commodities, não tem Vale e Petrobras na carteira. A que tem ali de commodities é apenas Gerdau. Isso. E tem mais ações ligadas à economia doméstica, né? Eu acho até interessante, porque quando o ano começou, a gente tinha 35% da carteira em commodities. Que acho que foi muito tempo que commodities era pesado. Acho que a gente nunca teve tanta exposição a commodities como a gente tinha no início do ano. Isso que mostra um pouco do nosso sentimento na época. A gente estava tão sem visão ou com uma incerteza tão grande que a gente falou, não, vamos proteger o portfólio, né, e colocar ele mais exposto à economia internacional. E foi o que a gente fez no início, mas a gente foi mudando rapidamente a chegar num ponto que a gente abriu a carteira de junho com zero, não tinha nem Gerdau, tinha zero commodities, a gente tirou tudo. Que foi até uma decisão, olhando em retrospectiva, certa, porque a gente realmente não precisava de commodities aquele mês. Foi um mês que a Bolsa foi o melhor mês da Bolsa esse ano, né? Então, mas eu fiquei desconfortável no mês de junho de não ter nenhuma commodity. A gente sempre tem alguma coisa, pelo menos 10%. Enfim, é meio que uma questão de portfólio, né? Vale a pena eu estar 100% apontado para uma direção? Então, só que a questão Vale, o momento não é bom, né? O momento de China não é bom, o preço de minério para baixo, Vale tem alguns problemas de produção, então a gente não, é difícil criar assim, uma confiança para ter, por mais que eu queira ter exposição cambial, difícil criar esse consenso em torno de Vale. A gente chegou a ter Suzano em algum momento, também o momento não é o ideal. Então a gente quer ter a exposição cambial, mas está difícil de achar um nome. E acho que Gerdau ela encaixou bem para a gente naquele momento, que era devolver um pouco dessa exposição, não ficar zerado, e como uma empresa que ela tem uma dinâmica muito ligada ao mercado americano, que continua bem, então menos só commodity, mais a economia americana,
e também um pedaço do business aqui no Brasil, e que a gente acha que pode capturar um pouco dessa melhora esperada para a economia brasileira para frente. Então, a gente tinha muito, chegou a ter zero, tem um pouco, eu não gosto de ter zero, acho que a gente tem que ter algum balanço ali. E vale, sinceramente, hoje, a gente está tendo esse debate agora, no dia a dia, não é ainda a hora de fazer a carteira de agosto, está cedo, mas no dia a dia já tem um debate do tipo, será que já não ajustou demais? Já não está tudo no preço, daqui, de repente, só tem um upside? A gente vem discutindo isso há alguns meses, que cada vez mais um pouco mais para baixo, a gente fica mais confiante à medida que vai ficando mais para baixo, porque começa a ficar cada vez menos chance de continuar muito desaforo no preço. Exatamente. Ricardo, nessa linha que você falou, dessa repaginada da carteira, né, do começo do ano para cá, e principalmente agora em julho, a gente mais Brasil, vamos dizer assim, na carteira, imagino que esteja bem linkado com esse play de shiftada no juros. Isso. Né? Provavelmente o ciclo de juros agora começando em agosto, e você acha que dá para a gente pensar num ciclo mais positivo à frente disso? Sem dúvida. Eu acho que... O prêmio de risco caindo. Exato. Acho que o prêmio de risco vem caindo. A gente acha que, quando a gente publicou a nota no final de junho, o Tensim, né, a carteira, a gente ainda não tinha aprovação da reforma tributária, que honestamente é uma surpresa positiva. Eu acho que eu sempre achei, e acho que boa parte das pessoas, sempre achou que aprovar uma reforma com esse escopo, né, com essa abrangência, com tantos interesses envolvidos, interesses genuínos envolvidos, ninguém está, né, eu achava bem desafiador e eu acho que foi uma surpresa positiva o governo e o Congresso, né, terem levado adiante a aprovação da reforma na Câmara. Tem ainda algumas coisas ali para ajustar e tal, não é a melhor reforma do mundo, vai para o Senado e tal, mas é um primeiro passo. E eu acho que esse tipo de reforma e aprovação da reforma ajuda a diminuir o risco político, fiscal, de crescimento percebido do país. A gente pode depois discutir um pouco mais da reforma, mas eu acho que ela tem um impacto em produtividade, não hoje, né, ela está lá para frente, mas em algum momento tem um impacto em produtividade que vai tocar, eu acho que é a nossa questão, eu diria que a grande questão do país, e de novo, se quiser a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, né, que eu não seja nenhum especialista, mas eu acho que a grande questão do país o país não cresce, né, o Brasil não consegue crescer. Não tem ganho de produtividade, né? Então, esse é o problema. Então, eu acho que iniciativas como a reforma tributária podem ajudar o país a melhorar a produtividade, ainda que demore. Uma taxa de juros menor, tudo. Exato. E aí eu não falei da taxa de juros, então tem o Selic aí para cair, ninguém sabe direito se é 25 ou 50, mas certamente para começar a cair em agosto. Eu acho que, no fundo, esse negócio de vai ser 25 ou 50, importa quem está operando ali os juros no dia a dia. Mas para a gente que não call mais de médio prazo, olhando o que importa é o seguinte, vai cair, né? A queda vai começar. Eu diria que a maioria dos analistas hoje já começa a trabalhar com juro no final desse ano em torno de 12%. Você voltar algumas semanas atrás, era 12,50% a expectativa de juros, de fechamento de juros esse ano. Para o ano que vem, a gente hoje projeta, nosso time de macroeconomia, 9,5% para o final do ano que vem, mas já tem o próprio Salute, numa entrevista recente, falou em 9%. Ele até falou em 9% nos próximos 6 a 9 meses, que é um call assim, agressivo. Mas, enfim, 9%. A gente estava trabalhando com 10,5% algumas semanas atrás. Então, esse movimento vai ser muito benéfico para ações e é muito benéfico para o resultado das empresas, né? Que a gente pode falar sobre isso também, que acho que a próxima tendência que a gente vai ter é de revisão de resultado, de lucro das empresas. Reduz despesa financeira, né? Melhora a alavancagem. Sem dúvida. Gira a roda para o lado positivo. Gira a roda para o lado positivo, exato. Boa. Então, Cadu, eu queria abordar um pouco da reforma tributária. Eu vi até num relatório aqui do banco que tem um estudo da Doing Business que as empresas brasileiras elas gastam mais de 1.500 horas por ano somente para preparar, declarar e pagar os impostos. Pior do mundo, né? Quantidade de horas, né? E muito acima da América Latina, né? Assim, absurdo. Então, isso que eu queria entender com você. Você acha que essa reforma aí vai melhorar a produtividade, a eficiência, e a gente pode ver ali um resultado, um reflexo no lucro das empresas? Como que vocês estão vendo? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o grande benefício da reforma, né? A gente não está nem discutindo aqui carga tributária, né? Se a carga tributária é baixa ou alta, se pode subir mais ou cair um pouco. A questão central da reforma, eu acho que ela simplifica essa confusão que são os impostos no Brasil. A gente escreveu um relatório falando sobre a reforma e sobre os impostos. A quantidade de impostos é uma coisa de maluco. Mas quando a gente fez um outro depois que é para falar dos benefícios fiscais.
que tem no Brasil. Tem mais do que, porque eles são um múltiplo da quantidade de impostos que tem, porque cada um deles tem um benefício diferente dado por algum estado diferente. Então é uma loucura. Exponencial, né? É um negócio exponencial. E as empresas têm verdadeiros exércitos de pessoas para preparar, para arquivar os impostos. E tem outra questão que é super relevante, eu acho, que os empresários todos que estão aí no dia a dia sabem bem, que você viram batalhas legais, né? Porque aí o cara vai lá e autua a empresa por qualquer razão, aí o cara tem que questionar. Eliminar daqui, eliminar dali. Aí vira uma batalha. Quanto de dinheiro é gasto nos tribunais para discutir o pagamento de imposto? Tem uma incerteza jurídica enorme, né, associada a você não saber qual é o imposto, e o custo gigante de você pagar advogados para ficar brigando, e causas que duram para sempre, né? Então, eu acho que a reforma certamente, muito provavelmente, vai aumentar o PIB potencial do país. Eu não sei dizer se vai aumentar o PIB potencial em 1 ponto, 2 pontos, até porque eu não sou nenhum especialista nisso, mas tem vários estudos apontando na direção de ganhos substanciais de PIB, né? O PIB pode ser talvez 10 pontos maior do que o que ele é hoje, se você tiver com a reforma implementada. A reforma não é imediata, tem 8 anos aí de transição, mas eu acho que o impacto no médio e longo prazo é bem bom. E, Cadu, a gente viu a S&P, ela colocou o Brasil em outlook positivo e disse que a aprovação da reforma tributária poderia ser um upside risk. Você acha que, se a gente tiver, né, essa perspectiva de melhora do rating soberano, com esse sistema de simplificação de impostos, com toda essa visão aí do sistema tributário brasileiro, como que você vê o capital estrangeiro vindo para cá? Legal. Bom, primeiro eu acho excelente que o S&P tenha colocado a gente em outlook positivo. Acho que a reforma tributária, de fato, é mais um passo na direção da gente sonhar em recuperar o nosso grau de investimento, né? Eu acho que não está perto, obviamente, e acho que tem uma questão que tem a reforma, é importante, mas tem toda a questão do gasto mesmo, da dívida, da relação dívida-PIB do país hoje, que eu acho que hoje ela não é um super alarme, mas a tendência dessa dívida eu acho que é muito importante. Então, o próprio arcabouço fiscal, ele de certa forma, ele tenta, dentro do que foi planejado pelo governo, ele tenta mostrar que a trajetória da dívida, ela vai, no início cresce, não tem jeito, mas que depois ela vai perder força e deixar de crescer e talvez até diminuir. É que aí tem uma questão no arcabouço que ninguém sabe direito, que o governo, no plano que ele desenha uma geração de receita adicional substancial para os próximos anos. Eu acho que a grande dificuldade do mercado hoje é saber de onde vem esse número, de onde esse dinheiro vai sair. Então, todas as iniciativas que a gente tem visto até agora, eles encontram algum obstáculo para serem implementadas. Eu acho que essa talvez seja a grande questão. Se o governo conseguir, de fato, mostrar e apontar na direção de receitas fiscais, mesmo que extraordinárias, mas receitas fiscais que ajudem a diminuir essa trajetória, eu acho que aí volta naquela discussão do juro real. Eu acho que o juro real pode cair mais rapidamente. E também, se a gente olha as alocações dos gringos, né, em mercados emergentes, está próximo do low ali. Então, acho que tem algum espaço também ali para ter uma realocação, né, nisso. Talvez esse final de ciclo do Fed lá fora também, a turma consiga fazer um pouco mais de conta, queira tomar mais risco, né? Tem que o pessoal às vezes pergunta muito pra gente, já que lá fora tá subindo os juros, não é melhor o investidor entrar aqui? Explicar que não é assim que funciona, né? Se ele não quer tomar risco no local, ele não vai vir para emergente nunca. Então, se tem sentido também lá em Nova York, o pessoal um pouco mais querendo olhar para outros mercados também, ou ainda mais US mesmo? Não, boa pergunta. O investidor estrangeiro, e acho que você fez todos os pontos que realmente é o que a gente está vendo. Hoje, o investidor estrangeiro, ele tem pouca exposição ao Brasil. Se a gente olhar os fundos de mercados emergentes globais, por exemplo, eles em outubro, quando teve a eleição em outubro, quer dizer, já se conhecia o cenário político eleitoral, e naquele momento os investidores estrangeiros, através desses fundos de mercados emergentes, chegaram a ter 8% do patrimônio dos fundos investidos em Brasil. Hoje a gente tem 6%. Então, teve e meu ponto é o seguinte, recentemente, não é que eu estou falando que um dia o Brasil teve, sei lá quantos por cento, não. Alguns meses atrás, 8% desse dinheiro estava alocado em Brasil, hoje só tem 6%, porque teve nesse meio do caminho todas essas incertezas e tal, que hoje começam a ficar, elas começam a desaparecer ou ficarem menos importantes. Eu acho que, e a gente teve entrada de estrangeiro, a gente teve entrada de estrangeiro em janeiro,
um pouco mais importante. Depois a gente não teve nada, ou foi muito perto do zero. Fevereiro, março, abril, maio, quer dizer, todos esses meses ali meio que no 0 a 0. Agora em junho já foi um pouco melhor, a gente chegou a ter perto de 8, 9 bilhões de reais de entrada no mês de junho, que foi bom, mas ele está muito longe dos bons meses de entrada de capital estrangeiro que a gente tem no Brasil. Quando a gente tem um mês bom, ele varia entre 15 e 20 bilhões de reais. Então, ainda foi tímido. E, para mim, e aí é minha opinião, eu não consigo provar por A mais B, mas a impressão que eu tenho é que a questão do estrangeiro no Brasil não é mais o Brasil. O Brasil, as preocupações que ele tinha com o Brasil, elas meio que hoje são muito menores, ou não vou dizer que deixaram de existir, mas são muito menores, por todas as razões que a gente discutiu aqui no início. E o Brasil ainda é barato, a gente pode discutir isso também. O Brasil ainda negocia num múltiplo relativamente barato. Se olhar então, em dólar, então... Exatamente. Então, é barato, as preocupações estão menores. Por que o dinheiro não vem mais? Porque o juros está subindo nos Estados Unidos. Ou tem uma expectativa de que o juros possa continuar subindo nos Estados Unidos, ninguém sabe ao certo quão mais, acho que as apostas são mais 2 de 25, isso, né? Isso. Então, eu acho que com o Treasury americano tão atraente, antigamente o Treasury era cash, hoje não é cash, hoje é uma classe de ativo. O cara rende 6% ao ano, 5,5% ao ano, com risco zero. Então, é lindo, né? Então, acho que isso está segurando um pouco do investidor estrangeiro para mercados emergentes de maneira geral, acho que não é o Brasil especificamente, acho que é mercados emergentes. E tem um outro aspecto que eu acho importante também quando a gente olha a questão no global, é que o Brasil, ele é visto, e de fato tem uma conexão com o comportamento da China, né? Então, toda vez que a economia chinesa está mais forte e tem demanda por investimentos de infraestrutura lá, a gente se beneficia muito porque a gente é um exportador para a China. O principal parceiro comercial. Principal parceiro. E o que a gente tem visto recentemente é que a China está meio ali, não está indo tão bem, está meio, né, a economia não está performando bem, tem discussões de estímulos aqui e ali. Então, eu acho que isso também atrapalha um pouco esse interesse para o Brasil. Toda vez que o interesse para a China aumenta, a gente ganha um pedaço. A gente é o chininho ali. Indireto. É o indireto. Você não quer botar tudo na China, vai um pouquinho via Brasil. Chile também tem um perfil parecido. Toda vez que tem crescimento de interesse por Brasil, por China, o Chile acompanha. A gente muito. Então, acho que é mais por aí que está segurando um pouco do fluxo estrangeiro. Eu estou na esperança de que, com os Estados Unidos ficando mais claro, e de repente a China, uma visão melhor também de China, a gente possa ter um fluxo maior de capital estrangeiro para o Brasil. A China, a gente viu nesta madrugada, né, dados da balança comercial, mas o mercado reagindo bem lá, né? Porque tem uma expectativa de que o governo possa vir com estímulos. Tem o Politburo aí daqui a pouco, né? Que é um comitê importante. Tá todo mundo, assim, a gente até brinca que toda hora a gente fala, agora vai vir um estímulo que vai fazer a diferença. Aí não vem. Aí agora vai. Vamos lá, a esperança é a última que morre. Estamos torcendo para dessa vez funcionar, né? Então, Cadu, eu queria aproveitar, você já deu o gancho ali, né? A gente viu, a Bolsa recuperou aí nesse ano, ela subiu bastante em junho, e a gente já viu uma retomada ali dos valuations, deixa eu até pegar aqui que eu peguei no relatório certinho, eles subiram para 10,1 vezes preço-lucro projetado em 12 meses, tirando Vale e Petrobras. Então, você acha que a Bolsa brasileira ainda está atrativa para o investidor estrangeiro e também para o local? Sim, bom, a resposta curta é sim. De fato, a gente chegou a negociar, a gente olha muito os desvios padrões em torno da média, né? A gente tem a média histórica do Ibovespa tirando Petrobras e Vale. E muita gente fala, mas por que não bota Petrobras e Vale? É porque Petrobras e Vale, como eles são muito grandes no índice, eles distorcem os pontos médios. Então, a oscilação em torno da média fica muito grande, o que dificulta um pouco a análise. Não é impossível de fazer, e sinceramente eu não acho que olhando... A gente olha com o Petro e Vale, nos relatórios tem os dois, eu acho até que a gente está em pontos parecidos. Então, tanto sem Petro e Vale como com Petro e Vale, os índices negociam a um desvio padrão abaixo da média histórica. Eles estavam negociando alguns meses atrás a 2 desvio padrões abaixo da média histórica. Então, está menos barato, naturalmente, subiu aí uns seus 20% nos últimos 12 meses, eu acho, por aí. Então, está menos barato, mas continua um desvio padrão abaixo da média histórica. Então, essa é uma primeira maneira que a gente vai de olhar enfim, eu acho que tem tudo para caminhar na direção da média. E o segundo ponto que eu gosto de olhar, a gente olha o que a gente chama de prêmio para ter ações. Então, a gente olha lá, que é uma conta simplérrima, assim, a gente simplesmente faz a conta, o lucro dividido pelo valor de mercado das empresas, que seria o yield, né, que elas teriam, e compara com o juro real nos próximos 12 meses e olha, fala, bom, tem prêmio ou não tem prêmio? E historicamente, esse prêmio é 3%. A gente olhando assim, numa série longa de 15 anos, é 3%.
Hoje esse prêmio está em 4,5%. Então ele tá um pouquinho mais de um desvio padrão acima da média histórica. Então, muita gente fala assim, o juro é alto. É alto, a gente leva em consideração o juro real alto na nossa análise, e mesmo assim tem prêmio acima da média, mesmo nesse juro real alto. Então, o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que pode acontecer dois movimentos. O primeiro é o juro real continuar caindo, como vem caindo, e aí vai criar uma gordura adicional, e esse prêmio caminhar na direção do prêmio médio histórico. Então, eu acho que a gente pode ter, o Bovespa pode continuar andando. A gente faz um exercício que a gente publicou também no último Tem Sim, que é totalmente teórico. A gente faz uma análise totalmente de cima para baixo, né? A gente define lá qual é o retorno médio das empresas, qual é o crescimento de PIB esperado para os próximos anos, juro real. A tabelinha aqui de simulação. Essa tabelinha de simulação que tem no relatório. E a gente, obviamente, não sabe para onde o Bovespa vai, né? Ninguém sabe. Mas a gente tenta com esse exercício... Poxa, já era a minha pergunta aqui. Mas o exercício... preço-alvo, todo mundo quer saber. Quantos pontos? Então, o exercício tenta dar para a gente uma noção de aonde dá para ir com determinados cenários, né? Então, nesse exercício eu não vou responder exatamente a sua pergunta de quando vai estar quanto, mas eu vou dar uma ideia de para onde a gente está indo. Se a gente trabalhar com juro real de 4,5%, que é inclusive o juro real neutro que o Banco Central tem falado, a gente fez uma pesquisa de mercado, nosso time de macroeconomia, com um monte de economistas para ver o que eles acham que é o juro real médio, que deveria ser o juro real médio de longo prazo da economia brasileira na atual condição político-econômica, e a resposta, 70% das pessoas responderam entre 4 e 5. Então, de novo, hoje está em 5,3%. Hoje está em 5,3%. E mesmo no governo Bolsonaro, nos 4 anos de governo, a média do juro real foi 4,4%. Então, e chegou aí a 3%, tá? Eu estou falando 4%. Depois da aprovação da reforma da Previdência, o juro real foi a 3%. Então, a gente acha que esses 4,5% fazem sentido. Então, sem estressar demais o juro real, 4,5%, e com crescimento de PIB esperado de 1,5%, então, só para quem está, para ter uma noção, o PIB esse ano vai crescer um pouco mais de 2%, ano que vem entre 1 e 1,5%, a gente está usando 1,5% nesse cenário, que é o cenário 4 da tabela, e com ele a gente estaria falando de um pouco mais de 130 mil pontos, 132, 133 mil pontos para o Bovespa. Então, esse eu diria que é um cenário razoável para o curto prazo. Você imaginar que o juro caia para 4,5%, o PIB já está meio que nessa ordem de grandeza de 1,5% na média. Então, acho que é um cenário razoável. A gente tem um cenário um pouco mais animado, que eu acho possível que é o 5, né? Que é o cenário 5, que é um cenário em que você teria o juro real, e a única coisa que a gente mexeu nesse cenário... e outra coisa importante, no cenário 4 a gente usa inflação de 3,5%. Né? No cenário 5, a gente usa inflação de 3%, que é o alvo, a meta do Banco Central. Né? E mantém o PIB em 1,5%, e a gente usa o juro real de 4%, que é um juro real um pouco mais animado. E aí vamos para mais 150 mil pontos. Aí acho que é um cenário um pouco mais longo, precisa de um pouco mais de consistência na tomada de decisão política para a gente poder ter um cenário desse patamar, mas eu acho que pode ser. Boa. Um outro ponto também, Cadu, que acho que nessa parte de fluxo, eu gosto de você conversa com muita gente, a gente ainda tem visto os fundos locais, né, com um resgate muito expressivos, né? Mesmo a gente olhando aqui em junho, se não me engano, foram 5 bi. Né? Se olhar a série histórica, você tem dezenas de meses ali só de saídas, né? Mas o que parece que a gente olha o sentimento também de outras classes, etc., começa a reduzir esse pace, né? Você deve conversar com gestores e tal. A turma parece estar saindo do pior momento, começa a haver um pouco mais de ânimo também nessa classe, que no final do dia é uma classe que ancora muito fluxo, né? Junto com o gringo na nossa bolsa, né? Sim. Então, tem sido assim, duro, né, para os gestores de ações esse movimento. A gente são 18 meses de saída constante de recursos de fundo de ações, um mês atrás do outro. São mais de 100 bilhões de reais de saída. O que a gente tem observado é que no início do ano a gente ainda tinha saídas médias mensais em torno de 10 bilhões de reais mês, elas diminuíram. Nos últimos 3 meses elas estão girando entre 4,5 e 5. Então, não é bom, mas é menos pior do que o que a gente estava vendo antes. E mais recentemente a gente tem sentido e aí é mais anedótico do que número, e a gente fala com muita gente, que os fundos estão começando os resgates estão parando.
alguns fundos estão reabrindo para captação, os resgates estão parando. Então, eu acho que a gente tende na direção dos juros começando a ser cortados. Gradualmente você ter enfim, esses resgates pararem ou até a gente começar a ter alguma entrada positiva de ações em bolsa. Porque a gente fala muito isso também, né? A bolsa final do dia, óbvio, é valuation e tal, mas também é fluxo. Claro. Né? Muitas vezes a gente, a bolsa tá barata e tá, se não tiver dinheiro, vai continuar barato. E aí vai continuar barato. Pode ficar barato mesmo. por muito tempo, como também pode ficar caro por muito tempo. É isso mesmo. Como foi até no mercado americano, muitas vezes era às vezes 6 anos de máximo, um atrás. Então acho que caro e barato é uma métrica, mas o fluxo também é tão importante super quanto. Importante, super importante. O que a gente viu, bom, então tem a questão dos fundos locais, de ações, e eu acho que a gente está começando a talvez começando a ver a luz no fim do túnel, né? E não é o trem, acho que agora realmente a gente... Isso é importante, tem que ver a luz, mas não o trem. Não o trem. Então eu acho que a gente começa a ter alguma expectativa de que os resgates vão diminuir. E até assim, de novo, a gente tem muito contato, eu voltei a ter muito interesse de investidores pessoa física. Sim, bastante. Na bolsa, a gente começa, agora mesmo, semana passada no Rio, a gente fez um evento grande para clientes de wealth do banco, interessados em voltar a olhar ações. Porque se você olhar, tem outra métrica que eu gosto de olhar, quando a gente olha todos os fundos mútuos no Brasil, de ações ou de renda fixa e tal, inclusive os fundos de pensão, que é uma indústria de 6 trilhões de reais, uma indústria grande. A quantidade de dinheiro alocado para ações desses fundos, hoje, está um pouco abaixo de 10%. Que é muito pouco. É como se as pessoas imaginassem assim, quantos por cento do meu patrimônio eu diversifiquei em ações e quanto tem renda fixa? Tem muito pouco em ações, tem menos de 10%. Então, acho que a gente vai começar a ver, com os juros começando a ceder, as pessoas querendo aumentar um pouquinho essa exposição. Não estou dizendo que precisa ir para... Ninguém vai... Aqui no Brasil, a gente não tem cultura de ter 40%, 50% em ações como tem nos Estados Unidos. Mas a gente pode ter 20% em vez de 10%. Sim. E aí a diferença já é enorme. Né? E isso eu acho importante, né? A gente fala muito de fluxo do investidor estrangeiro, do investidor institucional, isso que vocês falaram. É o montante, né? Quando o estrangeiro ele entra na bolsa, quando o institucional entra, ele vem com um volume financeiro muito significativo, grande, né? O investidor estrangeiro, a gente faz uma estimativa, se a gente sair desses 6% para 8% de alocação para o Brasil, a gente pode estar falando de 200 bilhões de reais. Isso faz uma diferença enorme. Ainda mais do volume que a Bolsa está hoje, que DTV da Bolsa é 30%. Exatamente. Então, faz uma diferença enorme. E eu falo que o mercado mais ilíquido traz mais volatilidade, mas volatilidade é para os dois lados, né? Então, o mercado mais ilíquido, se entrar mais comprador, você vai ter altas nessa linha. E outro ponto também, Cadu, a gente viu agora nos últimos 45, 60 dias, o mercado de capitais começando a dar as caras. É óbvio que daquela maneira gradual, né? Começa M&As, vem follow-ons, e aí depois começa a sonhar com os IPOs. Eu acho que pré-pandemia a gente já tinha uma janela grande, uma fila grande de empresas para vir a mercado aqui no Brasil. Acho que essa fila continua. Né? E a gente sabe que grande parte dessa ancoragem das ofertas vem do estrangeiro também, é o cara que coloca os cheques maiores. Então dá para sonhar, talvez, né, no ano que vem a gente voltar com essa Selic a 8,5, 9, 9,5, sonhar em ter uma nova janela de IPOs aqui, desenvolver ainda mais o mercado brasileiro? Sem dúvida. O que e você falou também perfeitamente, o que acontece normalmente é que a gente começa com os follow-ons, normalmente follow-ons de empresas conhecidas, grandes, que os investidores já têm conforto, e a gente já fez alguns, a gente fez Localiza, agora Localiza é um desses que é bem emblemático, porque o estrangeiro compra Localiza, ele conhece Localiza, ele gosta, a oferta é grande, uma maneira do cara fazer a posição, foi um sucesso. A gente acabou de precificar Hidrovias do Brasil ontem à noite. A gente vai precificar a MRV, acho que hoje ou amanhã. Hoje, né? Hoje, Então, vamos precificar a MRV hoje. Já tiveram a gente fez Vamos, DASA, BRF. Então, tem um pipeline mesmo de empresas boas que vão... Que seja porque estão vendo uma oportunidade de voltar a investir, seja porque as estruturas de capitais não estão ajustadas, vão aproveitar para ajustar. Então, a gente vai ver. Eu acho que para os IPOs, e eu acho que os IPOs também têm uma ordem, assim, a gente começa com os IPOs grandes, de empresas que têm, porque o investidor estrangeiro consegue comprar empresas de porte maior, e depois a gente vai para os IPOs de empresas um pouco menores, normalmente precisa de mercado mais animado, né, para IPO das empresas menores. Eu acho que, eu não sei se a gente já vai ter IPO esse ano, eu não descartaria de empresa grande a gente já ter IPO esse ano. Mas eu acho que no ano que vem, no início do ano, assim, com a janela, o resultado do terceiro tri ainda faria esse ano, mas com o resultado do quarto tri, certamente, acho que a gente já vai voltar a ter IPO. Enfim, torço e quero acreditar que vai ter. A gente olhando outras classes, né, até a parte de imobiliários, etc., a gente já percebeu um grande ânimo, né? A gente ficou ali quase um ano fazendo sua parte de fundo imobiliário no ambiente CETIP, etc., e agora o mercado listado, já os follow-ons, até IPOs, já começam a andar, e a gente sabe que os fundos imobiliários são investidores de pessoas físicas, então
não dá para negar que voltou a ter interesse. Eu até brinco, é fácil ver o interesse, é só o nível de telefone ali na mesa. A gente já percebe que o tom já subiu, o telefone já tá com bem mais, né, volume do que estávamos ali no começo do ano, né? Isso mesmo. E vocês acham que para esse cenário de IPOs vir mais forte e o Ibovespa também atingir aí os 130 mil pontos, precisa acontecer alguma coisa, algum catalisador ali que vocês já estão observando para vir, ou só continuar esse cenário de juros caindo no Brasil, parada nos Estados Unidos? O que vocês acham aqui que falta? Não, então, eu acho que o começo da redução de juros no Brasil certamente é um catalisador importante, principalmente para os investidores de pessoa física, que eles começam a ver os rendimentos deles nos fundos tradicionais de renda fixa diminuindo, e aí as ações começam, e as ações subindo, né? Isso também ajuda. Então, acho que esse é um movimento importante que vai começar, tem data para começar, então, e eu acho que lá de fora o grande... acho que a grande coisa a monitorar é a política monetária americana, até onde ela vai, a partir de que momento é razoável esperar que ela os juros comecem a ceder também nos Estados Unidos, e isso certamente vai atrair fluxo para o Brasil nesse cenário que a gente está hoje, que é um cenário jamais arrumado, mais comportado, mais que a gente consegue fazer conta, né? Um cenário que, não estou dizendo que ele é maravilhoso, mas ele é um cenário em que você sabe quais são os limites, você sabe o que esperar da regra fiscal, e você vê um governo, acho que empenhado em criar alternativas de receita. De novo, a gente ainda não sabe de onde ela vai vir o dinheiro, mas o pessoal está tentando arrumar um jeito, e cada pequeno jeito que arrumar é uma mensagem positiva para a situação fiscal do país, né? Eu acho que para fazer uma analogia com o relatório, acho que assim, o cenário 3, né, a gente continua a dever de casa. Para pensar no 4 e 5, são os upsides acima de novas reformas, novas fontes de receita, são os catalisadores, né? Então acho que essa é a ideia. E quero aproveitar que você está aqui, a temporada de resultados corporativos já começou nos Estados Unidos, né? Amanhã tem os grandes bancos, aqui no Brasil também deve começar aí nos próximos dias. Qual que é a expectativa? Então, eu acho que, aí o pessoal vai ficar meio... Eu acho que o segundo TRI não é um TRI bom, de uma maneira geral, para as empresas que vendem no mercado doméstico. Por quê? Os juros ainda está alto, a inflação está cedendo, mas ainda não cedeu tudo que pode ceder. Então, eu acho que ainda pode ser um ambiente... ainda os resultados não vão ser... eu acho que não vão ser surpreendentes ou muito bons. Dito isso, as expectativas não são de que eles sejam muito bons, né? Aliás, se a gente voltar no primeiro TRI, os resultados do primeiro TRI não foram bons. Mas se a gente comparar com o que a gente esperava, não foram ruins. Eles foram em linha com o que a gente esperava. Tanto é que não teve nenhuma revisão para baixo de lucro consolidado, né? Claro que uma empresa ou outra, mas de uma maneira geral, a gente não revisou lucro para baixo no primeiro TRI desse ano, que foi a primeira vez em meses que a gente não revisa para baixo nossas expectativas. E eu acho que no segundo TRI pode acontecer a mesma coisa. Talvez até no resultado, uma vez que a expectativa já é baixa, os resultados em linha, como a gente olha para frente e vê juros caindo mais rápido do que a gente esperava, e a atividade econômica, que aliás tem performado melhor do que a gente esperava, by the way. Então, eu acho que essa combinação deve levar a revisões de resultados para cima nos próximos trimestres. Então, eu estou numa expectativa, e aí que eu estou adiantando muito, porque não tenho certeza, mas a minha expectativa é que o nosso time comece um processo de revisão de lucro para cima nas próximas revisões, que a gente não vê há muito tempo, e isso ajuda muito, porque reduz o múltiplo, cria espaço para o Bovespa se apreciar. Então, tem um movimento, essa combinação de juros em queda e revisão de lucro para cima é muito poderosa, né? Talvez o mercado nessa temporada está muito mais na expectativa de ouvir o guidance, né, da turma do que realmente os números em si, né? A expectativa já está mais baixa para os números. Já tem empresas que a gente tem, inclusive no Tencin, que a gente tem certeza que o resultado do TRI vai ser muito ruim, a gente sabe, e ela está lá. Porque a gente acha que a expectativa para os próximos trimestres é muito melhor. E está meio que no preço, todo mundo sabe que o resultado do TRI vai ser ruim. É a fotografia do passado, exato. E eu quero fazer uma pergunta aqui, a gente foge um pouco da Tencin, mas eu queria muito ver a sua percepção também, até porque está lá em loco, né? A gente viu uma performance exuberante do S&P, porém, quando você vai entender os motivos, você percebe que 9 ações ancoraram toda essa performance. E aí cria também uma expectativa até onde pode esse movimento, né? Você olha os múltiplos da Apple, da Nvidia, você começa a ficar um pouco assustado, né? A turma, o que você sentiu desse foguete aí que teve de AI lá fora? Como é que foi essa percepção? E se realmente, até onde o mercado vai aceitar, né, pagar múltiplos maiores e que 40 vezes lucro, 50 vezes lucro vão ser normais, né? Então, bom, primeiro, eu não sou um especialista em mercado americano, eu não conheço bem,
mas eu diria que do alto do meu desconhecimento, eu achava que estava caro uns 20% ou 30% atrás. Agora, então. Parecia caro há muito tempo atrás. De novo, eu não sou um especialista, eu estou aqui de orelhada, mas já me parecia muito caro. E mesmo quando a gente tira as 9, 7, 8, 9 empresas de tecnologia que carregaram o índice mais recentemente, mesmo quando você remove elas e olha para o resto do índice, o PI do resto do índice é alto. Ele é muito mais alto que a média histórica. E aí acho que a grande questão que surge nesse contexto, enfim, os múltiplos altos, é a questão de se a gente vai ter recessão ou não vai, e com que intensidade ela vai ser. Então acho que isso também fica ali, meio que deveria pelo menos ficar pesando no índice. A gente não vê isso, que o negócio não para de subir, mas me parece que essa devia ser a preocupação número 1 no mercado americano hoje. Enfim, acho caro, acho que pode ter algum ajuste. Esse, na verdade, é uma das preocupações que os gestores aqui no Brasil têm mais hoje. Eu falo mais pela questão do risco, porque a gente sabe que se a gente tiver um colapso lá fora, não há valuation, não há nada aqui no Brasil que vai segurar a gente acompanhar essa queda, né? Eu acho que se a gente tiver... Então, eu não acho que isso é provável, de novo, do alto da minha ignorância com relação ao mercado americano, eu não acho que é provável que você tenha um sell-off muito grande, mas você falar para mim que o S&P vai cair 30%, é impossível o Bovespa subir com o S&P caindo 30%, não vai. Então, acho que esse diria que esse é o principal risco para quem está comprando ações hoje no Brasil. Não é o Brasil, é o que vai acontecer no mercado americano nos próximos meses. Esse era meu ponto. E eu acho até que, de novo, eu acho que é improvável que a gente tenha um sell-off grande, mas se tiver algum ajuste na margem, que eu acho até saudável, e não acho que tem impacto no Brasil, acho que as dinâmicas, a minha assim, a experiência que a gente tem é que as dinâmicas locais são mais importantes para o país do que as dinâmicas globais. É óbvio que não é desconectado, mas eu acho que, a menos, de novo, de grandes sell-offs ou grandes eventos lá fora, a gente não deve continuar andando bem. Sell-off muito grande, aí fica ruim mesmo. Mas é difícil de dizer. Eu acho que o mercado americano ele tem se provado. Você vê que mesmo hoje, com toda a perspectiva do juros subir mais 2,25, e ninguém crava ali que vai ter uma recessão. Não tem ninguém que fala assim, vai ter, com certeza. Eu, pelo menos, não tenho consenso em torno disso. Tem um debate muito grande. Tem muita gente no no-land, né? Que não vai ter recessão. Né? Tem gente que acha que não vai. Então, para resumir o nosso episódio aqui, a expectativa para o segundo semestre de 2023 e para 2024 para o mercado de ações é positivo? Eu acho positivo. Eu acho que a gente vai ter uma série de movimentos que já começaram, que vão positivamente impactar o nosso mercado de ações. E eu acho que esse ano ainda tem espaço para subir, eu acho que pode continuar subindo no ano que vem. Eu tô bem mais animado. É o que a gente até falava no começo do ano, né? Que a gente achava que o segundo semestre ia ser melhor do que foi o primeiro. Né? Então tem mais chance de repetir junho do que repetir março. Eu acho também, concordo. Boa, então é isso. Muito obrigada, Cadu. Prazer, sempre. Tô à disposição. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Acho que, de novo, é muito bom voltar a ter ações aí como tema exclusivo do podcast. Ficamos falando de juros e inflação aí quase 2 anos, trazendo a turma macro aqui o tempo todo. Então agora a gente começar a olhar ações me deixa muito feliz, que é a nossa praia, né? Sim. Então é isso, gente. Mais um episódio do Radar da Semana no ar. Lembre-se ali de seguir os nossos canais nas plataformas de streaming de áudio, no Spotify e também agora no YouTube, que a gente está lá toda semana. Até semana que vem.